Graça e paz de Cristo. Tudo bem, povo de Deus? Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe cada vez mais. Hoje estou trazendo uma palavra que tem um pouco de divergência na igreja, de pensamentos, e isso não pode acontecer no corpo de Cristo. E é uma coisa que já vem há muitos anos, vem com essa divisão, que desde 1500 começou. Eu vou falar sobre predestinação, que é a soteriologia, que é a doutrina da salvação. Eu quero focar nessa parte da salvação. Tem dois pontos divergentes nesse aí, sendo o calvinismo e arminiano. Vocês já ouviram falar sobre isso, né? E o calvinismo se concentra mais na soberania de Deus, e o arminiano foca no livre-arbítrio. Nas escrituras sagradas tem os dois, fala justamente dos dois. A soberania de Deus, sabemos que Deus é soberano sobre todas as coisas, e temos o livre-arbítrio, apesar de não encontrar essa palavra nas escrituras, mas temos o direito à escolha de fazer ou não fazer, obedecer ou não obedecer. Então temos o livre-arbítrio sim nas escrituras. Eu não gosto de título, porque isso não faz bem, pelo que eu vejo, porque como tem o calvinismo e o arminiano, há divergência, quem usa um título, quem usa o outro. Mas se você gosta de título, quando te perguntarem se você é calvinista ou arminiano, diga simplesmente, sou servo do Deus vivo, sou um cristão fiel. Pronto. Você pôs um título para você, se você gosta de título, põe esse título. E não sou arminiano, sou calvinismo. Só vai dar intriga. Vem desde 1500, vem essa confusão. Vocês falam, cada um fala de um jeito e defende uma coisa. E quanto ao significado de predestinação, no dicionário diz o seguinte: destinar com antecipação ou escolher alguém para um certo destino. Então, é feito antes de acontecer as coisas, já vem determinado. E predestinação encontramos sim nas escrituras, mas não como é falado pelo calvinismo arminiano, ok? Porque as escrituras, eles nos dizem em Efésios 1:5, o seguinte: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a beneplácito da sua vontade. Beneplácito é consentimento, aprovação. Então Deus nos predestinou para nos tornarmos filhos de Deus, sermos filhos dele. A partir da hora que a gente aceita e entrega a nossa vida na mão dele, nós temos, vamos dizer entre aspas, né, esse direito de ser filhos de Deus. Okay? E não, como os dois aqui falam que já somos predestinados a ser salvos ou não. O calvinismo, principalmente, ele diz que a salvação é só para os eleitos, só quem Deus escolheu, quem Deus quer que seja eleito. E não é isso. Deus não escolheu. Ok? E no dicionário, a palavra eleito diz o seguinte: escolhido por eleição, preferido, pessoa de quem se gosta mais. Será que Deus ia fazer isso? Escolher uns e condenar outros? Ele ia escolher um que gosta mais? Porque em Jeremias 1:5 fala que antes de ser gerado, antes de entrar na madre da mãe, ele já nos conhecia. Então, se predestinação é antes, então nesse período ele já tinha escolhido quem ele quer. Tinha tido os eleitos dele para a salvação. A palavra não diz isso. E eleitos na palavra de Deus, nas escrituras ali, é o corpo de Cristo, quem forma o corpo de Cristo, que está composto no corpo de Cristo. E o corpo de Cristo são aqueles que aceitam a palavra do Senhor, que tem uma vida transformada, tem a vida entregue a Ele. Então, esses são os eleitos. E não que Deus elegeu quem Ele quis para a salvação. Não é isso. A palavra não diz sobre isso. Será que Deus escolheria quem Ele quer e deixaria os outros de lado? Não tem como falar um negócio desse. Isso não encaixa, porque a própria palavra já diz o contrário, que está em 1 Timóteo 2:4, que diz o seguinte: quer que
todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ele quer que todos se salvem. Em Romanos 2,11 diz o seguinte: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então aqui já contradiz o que diz o calvinismo, ou o arminiano, conforme o entendimento que eles têm. Porque se Deus quer que todos os homens se salvem, ele não escolheu ninguém. Ele não faz acepção de pessoas, ele não escolheu ninguém. Se você ainda continua crendo que fomos predestinados antes à salvação, fomos eleitos por Deus, escolhidos por Deus para a salvação, eu te pergunto, Deus diz uma coisa e faz outra? Porque na palavra dele está falando que ele quer que todos venham à salvação, ele não se faz acepção de ninguém, então ele diz uma coisa e faz outra. Você acredita nisso? E Deus é bom, justo, agindo assim, como você pensa? Já fomos predestinados, ele escolheu o que ele quis? Não, não é isso. Não é isso. Ok? Eu vou criar uma parábola aqui, porque Jesus sempre falou em parábolas e pegava coisas de conhecimento das pessoas, possamos ter um entendimento melhor sobre isso. Um casal, preparando para o casamento, definir tudo que iria acontecer durante essa vida deles, e falou sobre os filhos. E chegaram a um acordo que o primeiro filho e o terceiro filho viveriam com eles. Já está predestinando os que vão viver com eles, os que são eleitos por eles, os outros eles iam descartar. Então, quando vieram os filhos, só pegou o primeiro, pegou o terceiro, os outros foram, como se descartaram, vamos falar assim, para entender melhor, foram entregues para outras pessoas para levar para longe, para que não possa nem saber quem são os pais, nem saber de onde vieram. Isso é o que acontece nas Escrituras, porque Deus, ele nos criou, ok? Ele nos criou, nos deu a vida, e se você que crê na predestinação, Deus está fazendo justamente como eu dei esse exemplo do casal. Não, esse aqui eu quero que fique comigo, esse outro eu não quero que fique comigo. Será que Deus está fazendo isso? Pelo pensamento da predestinação quanto à salvação? O que fala é justamente sobre isso. Deus escolhe o que ele quer, não é. A própria palavra já desmente isso. Porque ele quer que todos se salvem e que não faz acepção de ninguém. O que Deus faz, ele põe uma norma, que são as Escrituras, que ele pede que a gente entre pela porta, no caminho dele. Então, isso é uma decisão nossa, nosso livre-arbítrio fazer ou não. Não é que ele escolheu, e não é que ele predestinou eu a ir para o caminho errado e você para o caminho certo. Ele não fez isso. Ele pôs uma regra para que seja cumprido. Quem quiser será um dos eleitos dele, formará o corpo de Cristo. E não que ele determinou por vontade própria. Desde antes do nascimento, como eu falei em Jeremias 1,5, ele fala que já nos conhecia antes. Então, como ele pode ter feito desse jeito? Não tem. Então, se você continua com esse pensamento realmente, que somos predestinados, somos eleitos, somos escolhidos de Deus, conforme a vontade dele, eu peço que você estude mais um pouco a palavra, busque mais do Espírito Santo para ter um entendimento melhor sobre isso. Porque eu não vejo base para isso. Ok? Isso é pensamento de pessoas como eu e você, que somos pecadores. Vamos morrer assim, como pecadores, mas não podemos morrer em pecado, fora da palavra de Deus. Essa é uma diferença. Porque só seremos santos quando formos glorificados, quando formos viver com Deus. Aí sim, porque aqui nessa terra vamos continuar sendo pecadores. Então, é isso que eu falo. Vamos pegar mais a palavra, não dar ouvido a pessoas como eu e você que posso estar enganado, eu também posso estar enganado o que eu estou passando para você aqui, mas eu creio que isso vem realmente de Deus, é o entendimento que tem, porque como eu já mostrei nos versículos ali, Deus está falando uma coisa e fazendo outra? Lógico que não. Porque se você acredita ainda na predestinação e acha que a salvação é as coisas de Deus, eu te pergunto,
esse Deus que você acredita, ele é bom? Ele é bom? Porque se ele faz isso, ele não é bom. Nós sabemos que realmente Deus é bom. Tudo que ele faz é bom. Bom ou não aos nossos olhos é o melhor na nossa vida. Ok? Uma coisa é diferente da outra. Então, tudo que ele faz é bom. Então, Deus é correto. Ele deu direito a todos de escolher se quer ou não ficar com ele. E não ele determinou quem que ele quer que fique com ele. Ele nos deu esse direito de escolha. Isso que temos que ter em mente. Porque nós temos a escolha. Mesmo no anticristo, Deus tinha as normas para que as pessoas seguissem ele. Fez quantas coisas ele fez pelo povo dele, para que o povo arrependesse e voltasse para ele. Ok? Eu vou estar falando um pouco de uma experiência que eu tive, que realmente, se eu fosse predestinado, com certeza eu não passaria por isso. Porque é coisa que Deus condena na sua palavra. Então, com certeza eu não teria passado. Eu me converti quando Deus me tirou do mundo que vivia, estava com quase 50 anos. E antes de me converter, Deus me tirar, me eleger, me separar para fazer parte do corpo de Cristo, eu frequentava centro espírita. E isso é condenado por Deus. Então, se eu já tinha a predestinação de Deus do início da minha vida, a salvação, esse período, por que ele me levou para lá? Por isso é uma coisa que é condenado por ele. Não tem cabimento, a não ser que seja pelo meu livre arbítrio de escolher estar indo lá ou não. Como eu já falei, nós somos predestinados a nos tornarmos filhos de Deus. Nos tornarmos a partir da hora que nós aceitamos ele. Como em Romanos fala no versículo 10, no capítulo 10, versículo 9, que fala que nós temos que confessar com a nossa boca. Então nós temos um ato a fazer, uma escolha nossa de fazer ou não. Deixa eu falar um pouquinho sobre o Espiritismo. Eu tive um tempo no Espiritismo. Eu não fui simplesmente leitor de livros. Eu participei do Kardecista, participei de Umbanda, participei do Candomblé. Eu trabalhava no centro, eu não frequentava, eu trabalhava. Eu fazia parte da equipe de trabalho no centro. Tive incorporação. Então eu estava realmente entregue a esse Deus. E eu vou estar deixando só um versículo aqui, porque tem outros nas Escrituras, nós podemos ver que Deus não aceita isso, que é o que está em Levítico, capítulo 20, versículo 6. Voltarei o meu rosto contra quem consulta espírito e contra quem procura médium para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu eliminarei do meio do seu povo. Então, Deus condena. Se eu já tinha predestinação, por que Deus me levou para um local desse? E por que ele só foi me resgatar quando eu estava com quase 50 anos? É uma coisa que não encaixa pela palavra de Deus, pela bondade, pela Deus quem ele é, né? Está fazendo isso. A não ser que você que crê na predestinação aí, vê que Deus tem, além dos eleitos, os escolhidos dele, conforme o seu entendimento, são alguns, não são todos, mas a palavra fala que ele gostaria que todos fossem salvos. Ele gostaria. Mas vamos aí no ponto que vocês falam que são os eleitos. Deus determinou, Deus do início ali, quem é o eleito. Por que ele me tirou, quando eu estava com quase 50 anos, se eu era eleito dele? Fazer parte do corpo de Cristo. Foi me levar justamente para o Espiritismo, uma coisa que ele condena. Ok? Então, eu vejo, se você realmente crê na predestinação, não teria como Deus me levar para esse lado, porque se eu já sou escolhido. E hoje eu tenho certeza absoluta, conforme a palavra, como eu falei em Romanos 10, 9, um deles, que eu confessei e aceitei Jesus, eu tive meu livre-arbítrio de escolher ou não, é o que ele deixa para a gente. Então, se Deus deixou essa opção, e vocês entendem que
as pessoas são eleitas, eu não poderia nunca ter passado pelo Espiritismo, que é uma coisa que é condenada por ele, é condenado por eles, como li no versículo. Então não tem base para a gente crer realmente na predestinação que Deus escolheu. E se assim fosse, Deus estaria fazendo exceção de pessoas, ele escolher quem ele quer e outros não, porque eu falei, a própria palavra fala que ele gostaria que todos fossem salvos, e nem todos vão ser salvos. Então ele está fazendo a exceção de pessoas e vai contra a palavra dele sobre isso. Ok? Então nós temos que ter esse foco em mente, que o pensamento da predestinação não procede, não procede. E se Deus tem os eleitos dele, os escolhidos, conforme vocês falam, ele está fazendo preferência por uns e não por outros. Ele está fazendo acepção, volto a falar novamente sobre isso. Porque se eu já sou eleito dele, porque estou terminando, vamos dizer, a minha vida já está bem encaminhada, e eu estou hoje realmente fazendo parte do corpo de Cristo, ter a minha vida realmente entregue na mão dele, eu sou um eleito dele, sou um escolhido dele hoje, porque eu confessei Jesus, eu entreguei minha vida a Jesus, então eu tive essa opção. Se está fazendo essa separação, ele me levou para isso, para um local condenado por ele, e é um local de sofrimento, negócio de adoração a outro Deus. Será que Deus é justo, pelo que fala a palavra dele, e deixou um outro na vida boa, vamos dizer assim, sem nenhum sofrimento, sem nenhum problema, levou só para coisas boas? E tu volta a perguntar, ele é justo fazendo isso? E pergunta também para você, quem você acha que está certo? Deus, que tem a palavra dele para nós clara e é para todos? Ou o entendimento de uma pessoa, um pecador como eu e você, que definiu isso, creu nisso e fez, divulgou para o mundo afora, e tem pessoas seguindo o pensamento de um homem e não de Deus. Então, quem está certo? Deus ou João Calvino, ou Jacobus Arminio, ou John Wesley? Quem vocês acham que estão certos? Eu fico com Deus, porque ele é correto. Ele é correto. E ele não faria isso. Ele não faria exceção. Quando ele fala que gostaria que todos fossem salvos, porque ele sabe, ele é onipresente, ele sabe de todas as coisas, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ok? Então ele sabe qual vai ser a minha caminhada, do início, o meio e o fim da minha caminhada, ok? Então ele sabe, é diferente dele ter programado, porque se eu tivesse programado, eu seria um robô na mão dele. E você vê que no início das Escrituras Sagradas, ele criou para um relacionamento com ele. Então, o homem tem essa liberdade, tem esse relacionamento. E não, ele criou, fez a máquina e tem que fazer o que ele quisesse. Não é isso. Ele tem as normas dele, a palavra dele nos deixa algumas normas que possamos ser cumpridas. Por isso, nem todos vão ser salvos, porque as pessoas não querem. E hoje em dia a gente tem visto muita distorção da palavra de Cristo, palavra de Deus pelo mundo afora. Então isso nós temos que ter isso, muito cuidado. E o que eu oriento a cada um é não escutar pessoas falando. Até mim mesmo, que estou comentando com vocês, não dê ouvidos, busque na palavra, eu já falei isso outras vezes, busque na palavra se o que eu falo realmente condiz com o que está nas Escrituras. Porque o que deve prevalecer são as Escrituras, porque ali é a palavra de Deus. E a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então é lá que nós temos que buscar, né, denominações, coisas que tem criados hoje em dia, tudo pelo homem. Porque o próprio Deus não criou nenhuma religião, isso é coisa do homem. Isso é coisa do homem. Ok? Ele criou, deixou para nós a Escritura, a palavra dele, a direção, nosso entendimento, a nossa busca por ele. Ali ele põe algumas normas, porque se não fizer isso, volto a dizer, somos robôs na mão dele.
E ele não quer isso. Ele quer realmente a busca por ele, por amor. Ok? E se você diz que eu não fui um escolhido dele por ter ido no Espiritismo, então podemos ver pela predestinação, se eu não fui escolhido dele para ser eleito e fui para o Espiritismo, foi por minha escolha. Foi por minha escolha, o livre-arbítrio, que vocês não concordam. Ok? Então, se eu fui para a minha vontade própria, não foi o que ele predestinou. Porque eu jamais quebraria o que ele programou por mim, programou para mim. E outro ponto seria, se eu fui eleito, fui predestinado por ele, porque só me resgatou quando eu estava com quase 50 anos. Ok? Eu teria, vamos dizer, a vida boa Deus do início. Eu não teria sido, vamos dizer, voltado para ele, fazer parte do corpo de Cristo com 50 anos. Eu teria Deus do início. Ok? Então fica essa palavra para vocês hoje, justamente, sobre esse ponto. Fomos predestinados Deus no início, ou nós temos o livre-arbítrio de escolher? Eu te digo, quando eu fui para o Espiritismo, foi porque eu quis. Fui contra a vontade de Deus. Ok? Não foi que ele programou isso, não. Eu fui por vontade própria, eu tive meu livre-arbítrio. E quando ele tocou meu coração, ele me resgatou, também fui para o meu livre-arbítrio, aceitei a chamada dele. Ok? Não foi nada programado, Deus no início, que seria assim, não. Certo? Deus nos deu poder de decisão. Isso é claro, nas Escrituras Sagradas nós temos esse poder de decisão. Ninguém é um robô na mão de Deus. Todos temos poder de decidir sobre o que queremos, conforme as Escrituras Sagradas. O que consta para a gente que nas Escrituras tem tudo sobre a nossa vida, né? O nosso destino. Então nós temos essa decisão. Deus nos colocou isso. E nós podemos escolher em querer ou não o que está ali nas Escrituras, o que está descrito ali, né? Que é a palavra de Deus para nós, né? E amar é uma escolha que a gente faz em amar ou não. Não se dizer eu amo uma pessoa ou não amo uma pessoa. Então é uma escolha, não é uma obrigação. Nós temos escolha nossa vida. Então, nas Escrituras é a mesma coisa. Deus nos colocou, nos deu o caminho, nos deu a palavra de Deus, nos deu a direção. Então, nós escolhemos se queremos ou não segui-lo, né? Deus não obriga ninguém a amá-lo, nem segui-lo. Ninguém, não obriga. Ele colocou as regras, como eu já falei, e quem quiser vai seguir. E nesse seguir e amar e aceitar a palavra dele, a gente passa a amá-lo, porque só tem coisas boas para nós ali nas Escrituras Sagradas. Porque não seria sincero se Deus colocasse uma obrigação para a gente amar. Então não seria um amor sincero. Ele não quer isso, ele quer nosso coração rendido realmente, um amor sincero para com ele, né, e para com a palavra dele. Nós podemos resistir ao Espírito Santo que hoje está no mundo aqui, está em nós que aceitamos a Cristo, né? Faz parte do nosso corpo aqui hoje o Espírito Santo. Como eu já falei, quando eu estava no Espiritismo, eu rejeitei o Espírito Santo. E hoje eu posso aceitar, falar que não quero mais, acabou. Deus não vai me obrigar, ele vai ficar sentido, mas ele vai ficar, como nós dizemos, quieto no canto dele, esperando nosso arrependimento. Ok? Então nós podemos resistir também ao Espírito Santo, é uma decisão nossa. Mas Deus é justo. Nós escolhemos um caminho a seguir e vamos prestar conta deles um dia, quando formos enfrentar o julgamento, conforme está nas Escrituras, né? E aí somos responsáveis pelas nossas ações, pelas nossas decisões. Então tem essas consequências. Mas tudo uma decisão, querer fazer, né? E se Deus, segundo a predestinação, a soberania, como os predestinados falam, escolheria alguma pessoa
algumas pessoas e outras não. Aí eu te pergunto, Deus é justo fazendo isso? Nós sabemos que Deus é justo, é correto. Mas se ele está fazendo, escolhendo que ele quer e outros não, ele é justo? Não é, né? Pelo entendimento, ele fazendo assim, ele não é. Todos nós pecamos, todos, sem exceção a palavra mesmo, ele nos diz isso, né? Em Romanos 3, 23, diz o seguinte, vamos lá. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Segundo você que tem esse pensamento da predestinação para a salvação, segundo você tem esse pensamento da predestinação, como você foi ensinado, que você acredita, os que não serão salvos, os que não serão salvos, os não eleitos, foram punidos por Deus, porque se ele escolheu alguns e os outros não, se todos somos criaturas dele, os outros então foram punidos, né, por Deus, sem ter um direito de escolha, de segui-lo ou não. Sendo assim, eu volto a te perguntar, Deus é bom se fizer isso? E o entendimento da predestinação é que Deus escolhe as pessoas que ele quer, os eleitos. E não é assim, nós temos escolha. Nós temos o livre-arbítrio, é o que vocês não aceitam realmente, que nós temos essa escolha. Quanto à salvação de acordo com a doutrina da predestinação, Deus escolheria um para a salvação e outros não. E se assim fosse, a promessa da salvação que tem nas Escrituras, que nós achamos nas Escrituras, não precisaria existir, ou estaria em vão, não acha? Se nós não temos essa escolha, então não precisaria ter essa promessa que Deus colocou da salvação para nós. Então nós temos que ter esse cuidado quanto a isso. Nós temos o livre-arbítrio, temos o direito de escolha, vamos dizer assim, no direito de escolha. Vou pegar alguns versículos aqui para estar mostrando sobre isso. Apocalipse 2,10 diz o seguinte: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel. Então tem um procedimento a ser feito. Em Marcos 13,13 diz o seguinte: e sereis odiado por todos, por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Mais uma escolha que nós temos de perseverar ou não, para termos a salvação. Em Romanos 10,9 fala se confessar com a boca, isso todos nós conhecemos, né? Em João 5,24 diz o seguinte: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É o que Jesus está falando. Aquele que crê. Então nós temos mais uma decisão a fazer, mais uma coisa a ser feita. Não é a soberania de Deus que colocou escolhendo o que ele quer, fazendo os eleitos dele. Não é isso. Nós temos escolha, nós podemos escolher isso. E concluindo aqui, a predestinação de vida e salvação não procede nas Escrituras Sagradas, conforme o pensamento de que Deus tem os seus eleitos e os seus escolhidos. Isso não tem nas Escrituras. Deus colocou um caminho, uns passos a ser cumpridos, a ser seguidos, e aceitá-lo ou não. É isso que nós encontramos nas Escrituras. Okay? Deus não predestinou o que vai acontecer conosco durante o tempo de vida na Terra, conforme alguns afirmam. Já está determinado no nascimento. Ele nos deixou um caminho a ser seguido para que possamos viver uma vida junto dele na eternidade. Então ele deixou um caminho para que possamos seguir, para a gente ter essa eternidade junto dele, porque a eternidade tem a eternidade junto com o inimigo. Você vai sofrer o resto da vida, como se diz, né? Se você continua dizendo que alguns são predestinados, eleitos à salvação, e outros não, porque Deus assim elegeu, você está afirmando então que Deus favorece um e prejudica o outro. Se todos somos criatura dele,
temos, vamos dizer assim, o mesmo direito, ok? Certo? Então, se ele faz isso, ele não deu direito de escolha, mas nós sabemos que não é isso que está nas Escrituras. Ele nos deu esse direito de escolha, porque Deus é fiel, é honesto, é íntegro, ele é bom, ele é cuidadoso o tempo todo e com todos. A palavra dele mesmo fala que ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Então, como podemos falar que ele não é... Ele já escolheu alguns antes de tudo isso? Não tem como. Eu vou deixar uma pergunta para aqueles que ainda continuam acreditando que somos predestinados. Para os que ainda continuam acreditando, mesmo depois de ter falado tudo isso, que nós temos livre-arbítrio, temos escolhas a ser feitas. Se somos predestinados, então nós precisamos ler as Escrituras e a igreja, aceitar Jesus, pois isso não vai mudar nada na nossa vida e salvação, porque você faz isso. Por quê? Tem um motivo, não tem? Você fazendo isso não está tendo uma escolha quanto a tudo isso? Então, eu deixo essa pergunta para vocês refletir um pouco sobre isso. E a gente está finalizando aqui. Eu vou fazer mais uma outra pergunta aqui no final. Antes de fazer essa pergunta, eu vou deixar essa mensagem para vocês. A objeção mais comum à doutrina da predestinação é que ela não é justa. Ela não é justa. E Deus é justo. Sendo assim, você diz que Deus não é justo, escolhendo somente alguns, ok? O que é importante lembrar é que ninguém, nem eu, nem você, ninguém merece ser salvo. É o amor de Deus, a misericórdia dele que nos alcançou, ok? E agora deixo essa outra pergunta para reflexão, para vocês realmente chegar a um entendimento melhor. Em Jeremias 1,5 diz o seguinte: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saíste da madre te santifiquei, as nações te dei por profetas. Então está aqui, antes de nascermos. Eu pergunto, por que Jesus veio a este mundo? Fazer o quê? Se Deus já tinha predestinado, escolhido, antes de nascermos. Então Jesus veio em vão? Porque o entendimento que eu tenho pelo pensamento seus, que somos predestinados, Jesus veio em vão. Não mudar nada na nossa vida, porque Deus já tinha nos escolhido antes, ou não tinha nos escolhido, ok? Então fica essas duas perguntas para reflexão suas aí, ok? Então, o que Jesus veio fazer nesse mundo? Eu termino com essa palavra. O que Jesus veio fazer nesse mundo, se não temos o livre-arbítrio de querer ficar com ele ou não, ok? Que Deus possa abrir nossos olhos, nossos ouvidos espirituais, para que possamos estar mais fiel à palavra dele e aceitá-lo como ele é, e dando glória, glória, glória a ele. Um forte abraço no coração de todos e Jesus abençoe a todos. Amém.